Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Bem? Então, bom estar retornando para poder compartilhar um pouco da palavra de Deus com os irmãos. Uma vez que nos encontramos foi no retiro, no período de carnaval. E foi um tempo muito bom. Espero que os irmãos também tenham sido edificados. Falar em encontro de casais, para mim, é muito importante, porque, como eu gosto sempre de dizer, e também vocês já ouviram bastante, a gente aprende mais quando a gente estuda para ensinar, né? Então, aquilo que eu tenho para falar para vocês nessa noite é algo que eu tenho procurado usar, tanto no meu próprio casamento, como também auxiliando no Ministério de Casais. Esse é um dos ministérios que hoje eu estou auxiliando como um dos pastores da Igreja Batista Manaim. Hoje à tarde o pastor Iago viajou, vai passar um tempo fora. Nosso outro pastor, que é o pastor Tiago, está indo para missões com os muçulmanos, com os árabes lá em Foz do Iguaçu. E estamos ficando, né? Pastor Davi, que vocês conhecem, o pastor Valbert, e eu cheguei agora em março para ajudar nesse período de transição, tá bom? O pastor Tiago fica lá, certo? Em missões, o pastor Iago volta, bom, com a graça de Deus. É a oração de todos nós, né? Que o Senhor traga de volta, mas ele vai voltar. Bom, então, o que eu tenho falado, vou falar para vocês. Obrigado, meu querido. Muito obrigado. Está garantido o galardão. Então, é algo que eu tenho procurado usar nos nossos aconselhamentos. Não é fácil. Eu tenho ouvido e conversando com alguns colegas, parece que, de certo modo, a pandemia não parou, não acabou. Eu sei que não tem mais quase ninguém de máscara. Eu sei que nós estamos podendo e voltamos a muitas das nossas atividades normais de antes. Mas aquele confinamento que nós passamos, ele trouxe problemas para várias áreas da vida. E dali para cá, falando especificamente no relacionamento do casal, eu tenho em aconselhamentos, tanto na igreja local, quanto às vezes os colegas chegam pedindo aconselhamento, nós podemos, de certo modo, falar que aquele confinamento parece que acelerou alguns processos de desgaste dentro do casamento. E se as pessoas não falavam, se as pessoas não pregavam, se as pessoas não estavam atentos a essa questão que é muito importante, o relacionamento chamado casamento, bom, agora eles estão dando mais atenção. Então é nesse sentido que eu digo que para alguns parece que a pandemia não parou. Com aquele confinamento que as pessoas tiveram lá e os estranhamentos e feridas abertas nesse período, talvez abertas bem antes, elas parece que foram ampliadas e as pessoas não procuraram tratar e a gente começa a ver alguns desses sintomas, tá bom? Ainda presente nos nossos aconselhamentos. O tema que foi passado para mim, leito sem mácula, protegendo o casamento da imoralidade. Uma das questões que a gente tem percebido no aconselhamento de casais, aquele confinamento fez com que muitas pessoas tivessem mais acesso ou prestassem mais atenção na internet. Bom, consequentemente, uma fase negativa dali é que aumentou o consumo de pornografia. A pornografia destruindo casais. Bom? Então, é uma das questões que eu posso já estar destacando para vocês. Aí alguns podem dizer, mas o que a Bíblia pode nos falar sobre isso? Parece que o Antigo Testamento tem mais referência sobre isso, e quando a gente olha para o Novo Testamento, parece que o Novo Testamento vai falar pouquíssimo. Parece que só algumas citações aqui e acolá, parece que Deus não está preocupado, de certo modo, com o nosso viver comum no casamento. Alguns podem citar aí de cor referências sobre a mulher ser submissa ao marido, o marido amar a mulher como Cristo amou a igreja. A gente pega, às vezes, esses versículos e não observa que esses e outros têm aplicações importantes, muitas vezes diferentes daquelas que a gente tem ouvido. Eu tenho, às vezes, ouvido na boca de maridos o versículo sobre submissão da mulher quando ele está com raiva, ou quando ele não está se entendendo com a mulher. Do outro lado, eu ouço a referência, olha, Deus mandou o marido amar a esposa como Cristo ama e se entregou pela mulher. A mulher, muitas vezes, passando isso no rosto do marido, como uma forma de dizer que tem alguma coisa errada, e a gente não trata antes, e a gente só lembra desses versículos na hora que nós estamos com cansaço, estamos estressados, e a gente não vai conseguir resolver problemas que vêm do período da pandemia ou diante da pandemia, nós não vamos conseguir resolver numa noite só e nem vamos conseguir resolver sem a ajuda de Deus.
Então, esse tema sobre leito sem mácula, protegendo o casamento da imoralidade, você já percebeu então que um dos problemas que tem atacado o casamento é a pornografia, que tem aumentado muito mais entre homens, por um lado, e tem havido um consumo muito grande de pornografia por parte de mulheres. E falando de casais. A gente está numa reunião de casais, às vezes a gente vai lembrar de falar isso em reunião de jovens, para os jovens fugirem disso. Mas, infelizmente, isso também tem atingido a casais. Vocês vão entender um pouco hoje por que a pornografia ela não é um incentivo legítimo, bom, para levar um homem e uma mulher ao ato sexual. Não é. Então, a gente vai perceber um pouco por causa o que é que, ou quais as razões porque a pornografia não é um instrumento que o casal deveria utilizar. Os irmãos leram uma passagem em Cântico dos Cânticos que eu vou chegar lá. Como vocês sabem, esse tema não dá para trabalhar só num capítulo. Eu vou procurar fazer um panorama para vocês. Parte do que eu estou falando aqui é de um livro que eu estou escrevendo sobre teologia da família. Bom, de tantos aconselhamentos, de algumas mensagens que a gente já pôde dar no encontro de casais. A gente está pegando esse material e preparando, se Deus quiser, para estar lançando em breve com um livro. Já falei com um certo editor, irmão nosso, já me deu umas dicas, já estou tentando melhorar o que eu já tinha escrito. Orem aí para que Deus possa usar dessa palavra para vocês, tá bom? E quando tornar-se um livro, mais adiante para outros casais, para a glória de Deus. A gente vai então para Cântico dos Cânticos, não agora, mas antes disso, eu vou trabalhar para vocês, digamos, um lado negativo. Eu vou mostrar o problema do leito com mácula nas Escrituras. Depois, uma segunda parte da mensagem, eu vou mostrar para vocês como a gente pode evitar que o leito matrimonial possua mácula. Para pegar, então, o tema, a gente tem que ir para o texto que inspira o tema central, que é Hebreus, capítulo de número 13, versículo de número 4. Hebreus, capítulo de número 13, versículo de número 4. Então, me acompanhem, por favor, a gente vai folhear bastante. Hebreus, capítulo de número 13, versículo de número 4. Sempre quando eu leio, eu quero dizer, assim fala Paulo, mas não sabemos quem é o autor de Hebreus. Vamos lá. 13, 4 de Hebreus. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito conjugal sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. É interessante que essa passagem ela ocorra aqui, porque parece que ela está, de certo modo, como se fosse um tom dissonante em uma melodia. Até aqui, o capítulo de número 13, a gente ouve dentro do livro de Hebreus que aqueles irmãos estavam tendo ataques de fora, de hebreus não cristãos, de certo modo, os influenciando a abandonarem a fé cristã. E o autor de Hebreus, ele passa a carta toda dizendo que não deviam voltar para a antiga fé, para a prática do judaísmo. Por quê? Porque Jesus é maior do que os anjos, considerados autoridade, de certo modo, no judaísmo. Eles foram usados por Deus para entregar a lei e em várias ocasiões os anjos foram usados por Deus. Jesus, ele é maior do que Moisés. Ele é maior do que Arão, ele é maior do que Josué. Jesus é maior do que todo o sacrifício lá do Antigo Testamento. O autor passa o tempo todo dizendo isso. Então, vamos procurar e avançar para aquilo que Deus tem nos dado, porque ele é superior, porque ele é melhor. Então, o autor de Hebreus toma as coisas melhores que Deus apresenta para nós e mostra para os seus leitores prestarem atenção e não voltarem atrás. Depois disso, a gente entra no capítulo 11, tem os heróis da fé. Tem um capítulo 12 que tem uma exortação maravilhosa para nós aplicarmos acerca da história dos heróis da fé. Aí a gente entra no capítulo 13, ele vai dar alguns mandamentos gerais. Não é só o mandamento específico que a gente acabou de ler, mas ele vai dar mandamentos gerais. Isso nos mostra que o problema que aqueles homens e mulheres que receberam essa carta, eles estavam enfrentando, não eram apenas ataques de fora. Tinha problemas internos que eles deveriam também prestar atenção, porque se os ataques de fora poderiam incentivá-los, desanimando-os a abandonar a fé cristã, os problemas de dentro também fariam isso. Pela quantidade de material que é dado, a ênfase maior está nos ataques de fora.
mas os ataques de dentro ou internos, no seio da família, também seriam coisas que eles deveriam prestar atenção. Qualquer modelo mundano que fosse apresentado para eles, eles não deveriam ocupar-se ou abraçar esse modelo mundano, para qualquer coisa que fosse. Eles deveriam lembrar, assim como Jesus, ele é maior do que os anjos, maior do que Moisés, maior do que Josué, maior do que Arão, maior do que todo o sacrifício do Antigo Testamento, como Deus nos apresenta Jesus como as coisas melhores que nós temos, em cada outro mandamento que for dado, de certo modo, Deus também está dizendo, o mundo faz isso, e eu tenho coisas melhores para você. É nesse sentido, então, que a gente deveria se aproximar do texto aqui, que eu vou reler, 13:4 de Hebreus, que diz, digno de honra entre todos seja o matrimônio. Algumas pessoas, eu não sei como é que elas leem a Bíblia, elas vão se aproximar das Escrituras, principalmente do apóstolo Paulo, de certo modo, e vão dizer que Paulo era contra o casamento. Essa ideia perpetuou muito na história da igreja. Logo depois dos apóstolos, nós tivemos um grupo de homens chamados de pais da igreja. E, infelizmente, eles erraram, mas graças a Deus eles acertaram muito. Um ponto em que os pais da igreja erraram, infelizmente, quase nenhum deles, gatos pingados, tinham uma boa visão do casamento. Porque muitas vezes influenciado pelo contexto grego, e muitas vezes olhando e pensando que a vida que Deus nos deu nesse mundo, ela é passageira, ela está contaminada pelo pecado, mas ela não deve ser jogada no lixo. É como alguém que vai dar um banho no bebê. Você só pode jogar água fora. Não pode jogar água fora com o bebê. Bom, por mais sujinho que ele estivesse, você vai dar banho nele, não jogue a água suja junto com o bebê. Infelizmente, dentro da história dos pais da igreja, a gente vai ver algumas posições, como de Jerônimo, como de Ambrósio, que foi um dos pais na fé de Agostinho, dizendo que o casamento não servia para nada. Bom, era como que espinhos na vida do servo e da serva de Deus, e eles incentivaram bastante o celibato. Por isso que o celibato cresceu muito na história da igreja, porque eles viam o casamento como uma coisa ruim. Não sei como, a gente brinca assim, mas a gente entende como é que eles chegaram nessa interpretação. Eles olhavam para a vida no casamento e disseram, muitos deles, o seguinte: a única coisa que o casamento produz de bom são filhos que podem ser criados para serem castos, para serem virgens, para fazerem voto de celibato e não casarem de novo. E não casarem, na verdade. Essa é uma visão que perpetua. Bom, isso chegou até a mim e a você. Sabe como? Estava assistindo uma palestra do Jonas Madureira, junto com o Luiz Saião. Jonas Madureira usou uma expressão interessante. O protestantismo brasileiro, ele é muito católico. Catolicismo, irmãos, não é só adoração a imagens, é uma filosofia de vida. E em boa parte do catolicismo, a gente vê às vezes o seguinte, é uma ideia que, alguns têm, outros têm uma ideia diferente, próxima daquilo que Deus quer que a gente tenha nas Escrituras. Mas uma ideia que as pessoas têm aqui, o pecado original foi o... O que é que foi o pecado original? Se você for um bom católico, você deve ter ouvido falar em um momento ou outro. Foi o sexo. Bom, pelo menos no catolicismo mais popular, muitos apontam o pecado original como o sexo. A gente entra na igreja, se converte ao Senhor Jesus Cristo, somos convertidos por Ele, na verdade, e muitas vezes a gente não quer falar sobre esse assunto. Por que às vezes a gente não quer falar sobre o sexo na igreja? Por que isso ainda é um tabu para nós? Porque nós, de certo modo, ainda trazemos aquela ideia antiga de que não se pode falar sobre isso e que se falar, a gente vai ter uma visão negativa sobre o sexo. Sexo é algo bom que Deus criou para o casal e Deus está dizendo aqui que digno de honra seja o matrimônio, conforme está expresso aqui, bem como o leito conjugal. Aqui ele mostra que o matrimônio é muito mais do que sexo. Mas, especificamente, ele mostra um problema que, pelo que a gente pode observar no texto, ou eles já estavam sendo tentados nessa área, ou o autor, se antecipando um pouco a algumas situações, ele orienta os seus leitores a pensarem no seguinte: o matrimônio, o casamento, é algo digno de honra. Então, você está observando onde é que Deus coloca o casamento?
Pois é. E dentro do casamento, de várias áreas que existem, Deus pega e destaca o ato sexual. Ele está dizendo, através da expressão, o leito sem mácula, ou a intimidade no casal. Se o casamento já é digno de honra, Paulo, ou melhor, o autor de Hebreus, tá bom? Está dizendo para nós que, se todo casamento já é bênção, bom, eu quero destacar, dentro do casamento, uma bênção que às vezes as pessoas olham e não veem como bênção, como algo santo. É o leito sem mácula. É o relacionamento íntimo sexual de acordo com aquilo que Deus ensina. Aí ele diz por quê? Porque, seguindo o texto, Deus julgará os impuros e os adúlteros. Então, Deus está mostrando aqui que o casamento é bênção que ele nos deu, e de todas as áreas que a gente pode pensar que existem dentro do casamento, bom, o ato sexual é algo que Deus deu, é digno de honra, e quem não tiver uma visão sobre o casamento ou uma visão sobre o ato sexual santa, bíblica, teologicamente orientada, ele está à mercê de não viver de acordo com o que Deus quer. E não viver de modo que Deus quer é colocar o casamento e tudo o que ele representa especificamente, tá bom? O ato sexual que existe entre o homem e a mulher dentro do casamento é colocá-lo em risco, é colocá-lo à mercê de nos tornarmos impuros e adúlteros. É algo que Deus se importa. É uma pérola perdida, digamos assim, em todo o livro de Hebreus. Tem tantas pérolas, tantos ensinos maravilhosos no livro de Hebreus, mas também tem essa pérola perdida. Como é importante para Deus o matrimônio, e ele deve ser digno de honra, e de todas as áreas que o matrimônio possui, se a gente pensasse em camadas, em áreas, ele diz, zelem por todo o matrimônio, mas zelem por uma área que talvez seja mais tentada dentro do matrimônio, que é o leito. Ele seja um leito sem mácula. Por que é que ele diz isso? E ele não é o único que diz. A gente vai lá para o outro extremo da Bíblia, lá para o livro de Gênesis. Gênesis, capítulo de número 35, versículo número 22, mostra um leito que foi maculado. Bom, Gênesis, capítulo número 35, versículo 22, e a gente sabe, bom, os efeitos que esse leito sem mácula produziu na história, bom, do povo de Deus, bom, na história desse personagem. Gênesis, bom, capítulo de número 35. Eu bem, acho que eu acabei anotando a referência trocada. Vamos lá. Gênesis 35, 22. Pronto, essa mesma. Então, e aconteceu que, habitando Israel naquela terra, Ruben foi e se deitou com Bila, concubina de seu pai. E Israel ficou sabendo disso. Se de tudo o que aconteceu na história dos patriarcas, nem tudo foi escrito, só foi escrito o que era interessante, entenda interessante como aquilo que é útil para nós entendermos o plano da salvação, aquilo que é útil para que nós compreendamos o que Deus espera de nós. Então, de todos os eventos que aconteceram, o que foi registrado, como Paulo diz, foi registrado para nós sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Então, por que esse ato isolado, bom, Ruben se deitando com uma das concubinas do seu pai, é colocado aqui? E o comentário passa rápido. Diz apenas que Israel, Jacó, soube disso. E quais os efeitos disso na vida de Ruben, que maculou o leito de seu pai? Os efeitos estão lá em Gênesis 49, versículo de número 4. Um leito maculado não honra a Deus, fere o compromisso entre homem e mulher e traz consequências espirituais, familiares e sociais sobre as pessoas. Na bênção que Jacó dá aos seus filhos, vamos ler o versículo 3. Ruben, você é o meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em dignidade e o mais excelente em poder. Opa, é o primogênito, quem deveria receber uma porção dobrada, uma porção especial do pai. Ele está dizendo como aquele menino foi importante para ele. Mas, lembra que Deus julgará os impuros
O julgamento de Rubem está no versículo 4. Impetuoso como a água, você não será o mais excelente, porque subiu ao leito de seu pai e o profanou, porque profanou a minha cama. Se a sequência fosse seguida, Isaque não é o primogênito, mas é o filho eleito como sucessor de Abraão. Isaque continuou com todas as bênçãos que trazia seu patriarca principal. Isaque teve Jacó e Esaú, sabemos da história. Esaú profanou porque vendeu a sua primogenitura. E então os direitos do primogênito, os direitos do principal herdeiro foram passados para, no caso, Jacó. E Jacó deveria passar para os seus filhos. O que é que implica nisso? Bom, ele deveria ser o sacerdote do lar. Ele deveria receber a maior porção de terra na herança. E, consequentemente, o governo do clã, que vai se tornar o governo ou o rei, o príncipe, a autoridade maior sobre toda a descendência de Abraão, deveria ficar com Rúben. Mas Rúben subiu ao leito do seu pai. Diz que ele não controlou seus desejos. E o texto aqui usa a metáfora de que ele era impetuoso como a água. Ou em uma chuva, ou numa forte correnteza, ele era impetuoso como a água. E porque não controlou os seus desejos, ele perdeu a bênção. A bênção da primogenitura vai passar para José. José, dos filhos de Jacó, é o que tem a maior quantidade de terra. Tem uma parte que vai para Efraim, e tem outras duas partes que vão para Manassés. A posse da terra vai para quem? Maior quantidade vai para José. Por quê? Porque esse rapaz aqui, esse moço, não considerou o mal, o perigo, antes de tudo, diante de Deus, depois do seio da família, as consequências espirituais, as consequências sociais que o leito sem mácula traz. Ele não ficou com a maior porção da terra. Quando você vai ver o mapa geográfico, bom, lá de Josué, quando a terra é dividida, dá uma olhada na terra que Rúben recebeu. Então ele não ficou com a maior parte da terra. Ele também perdeu a autoridade de ser sacerdote do lar. Qual foi a tribo eleita para serem dali tirados os sacerdotes? Não foi a tribo dos Rubenitas, foi a tribo de Levi. Ele perdeu também o sacerdócio do lar. E a realeza passa para quem? Não fica com a tribo de Rúben, fica com a tribo de Judá. São caros os preços ou as consequências que o leito sem mácula trouxe sobre a vida de Rúben. Provavelmente, quando Paulo fala em 1 Coríntios, por favor, me acompanhem até lá. 1 Coríntios, capítulo de número 10. Quando Paulo fala no versículo de número 8, e não pratiquemos imoralidade como alguns deles o fizeram e caíram mortos como num só dia. Bom, o que Paulo tem em mente não é apenas a ideia, nem tanto do bezerro de ouro, porque, irmãos, ali não foi apenas adoração ao bezerro, foi também orgia ritualística, tá bom? Quando a gente dá uma olhadinha mais detalhada no texto, não foi só se curvar diante daquele bezerro de ouro, não. O povo também praticou, os rituais de sexos cananeus ou egípcios. Bom, a gente também sabe depois que lá na época de Balaão, os midianitas tentaram ao filho de Israel e muitos caíram no pecado sexual. Esses dois eventos, talvez esse último seja o principal, mas a linguagem usada por Paulo aqui na língua original do Novo Testamento, que eles devessem ter cuidado com a imoralidade, na maneira como é tratado nos estudos do grego do Antigo Testamento, apontam que Paulo também está lembrando, ou possivelmente está lembrando, da história de Rúben. Então, não caiamos na imoralidade, no leito sem mácula, porque, antes de tudo, desonra a Deus, traz indignidade para o casamento e vai trazer consequências espirituais sobre você e consequências sociais, porque você levou mácula ou mancha para o seu casamento. Esse problema sobre relações sexuais foi algo que Paulo, agora sim, Paulo também enfrentou. Não foi apenas o autor de Hebreus. Em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, que se eu fizesse uma enquete rapidamente com vocês, se eu perguntasse
Quais são os assuntos que 1 Tessalonicenses 4 traz para nós? A maior parte diria o arrebatamento. A volta de Cristo para o seu povo, não é isso? Mas não é só isso que trata. Vejam só, um outro possível problema dentro da igreja, agora a igreja local de Tessalônica. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 3 ao 5. Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês. E cada um de vocês saiba controlar o próprio corpo em santificação e honra. Essa santificação e honra para os solteiros é se resguardarem para o casamento. Esse modo de santificar o corpo dentro do casamento, a gente vai ver na parte positiva com mais detalhes, é nós, dentro do casamento, zelarmos pelo leito sem mácula. Como é que o senhor sabe que ele está usando a linguagem também parecida com essa? Por causa da maneira como a gente vai manter o corpo em santificação aqui. Veja a linguagem que ele apresenta para nós no versículo de número 6. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque contra todas essas coisas, como já avisamos e testificamos, o Senhor é o vingador. O que seria esse defraudar? O que seria essa fraude que Paulo está dizendo que um irmão pode cometer com o outro? Que tipo de fraude seria essa? Será que seria, na linguagem assim econômica, ele vender por um preço maior, bom, pegando aqueles juros loucos, né, explorando o irmão? Que tipo de fraude? Olha a palavra defraudar. É não, bom, ser possível passar para alguém algo que você prometeu, aí você fica nessa situação de defraudar o irmão. Oferece algo e não pode dar. Essa linguagem de Paulo de defraudar aqui também é na área sexual. Olha o versículo 5. Ele diz o seguinte. Bom, entrando, desculpem, já no versículo 7. Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. A palavra impureza, quando ela é usada, ela vai ser usada, às vezes, de uma maneira geral, impureza em todo o corpo, mas especificamente aqui está apontando para elementos sexuais. Então, um jovem não deve oferecer-se ou seduzir um outro jovem sexualmente, porque ele não pode suprir isso. Deus deixou isso para o casamento. Aí vem para nós dentro do casamento. Sejamos homens, bom, sejam vocês mulheres, vocês não devem se insinuar, nem dar cabimento para que outras pessoas, bom, sejam seduzidas por vocês. Homens, cuidado com o modo de falar com as irmãs, bom? Seja às vezes de maneira consciente ou inconsciente, lembra, a única pessoa que você pode seduzir é a sua esposa. Irmãs, cuidado com o corpo de vocês. Eu digo porque se os homens podem seduzir as mulheres através das palavras, mas cuidado também aí com as fotos de academia, viu? Cuidado aí com as fotos mostrando aí os tanquinhos, tá bom? Não vá despertar na outra um desejo que você só pode despertar na sua esposa. A mesma questão em relação a mulheres. Cuidado com fotos provocativas, porque você não pode, bom, atiçar uma pessoa sem poder dar, bom, aquilo que você está oferecendo. Seduza, atice o seu marido. Porque senão você vai estar defraudando. Você vai estar oferecendo uma coisa que você não pode dar. E você está correndo o risco de macular o seu leito. E Paulo deixa bem claro que Deus é vingador. Deus zela pela nossa pureza sexual. Porque Deus criou o sexo para ser usado no casamento. Então vejam aí o perigo de nós, bom, estarmos caindo no leito sem mácula. Eu trabalhei aqui a questão negativa. Vamos lá para a questão positiva? E eu posso dizer o seguinte, tá bom? Se você aprontou alguma coisa na semana com a sua esposa, o pastor vai te ajudar hoje, vai te livrar dessa. Tá bom? Preste atenção, anota os pontos, tá bom? Já falamos sobre a parte negativa, o perigo que é. Agora vamos pensar, a gente vai manter o leito sem mácula, observando a seriedade que Deus nos mostrou, o que não fazer, mas também vamos manter o leito sem mácula quando nós vemos o que nós podemos fazer. Na linguagem de Gênesis, capítulo de número 2, deixar pai e mãe se unir a uma mulher e serem os dois uma só carne. Ser uma só carne, como a gente já observou, uma expressão relata lá em Hebreus, digno de honra deve ser o matrimônio.
O matrimônio, a linguagem de Hebreus, ser uma só carne, lá no texto de Gênesis, a gente sabe que a ideia do casamento não é só o ato sexual. Há outras áreas que a gente deve zelar dentro do casamento. Só para vocês terem uma noção, em aconselhamentos, a gente tem observado que muitas vezes, antes de um homem ou uma mulher macularem o seu leito, outras áreas não foram trabalhadas. É por isso que a gente diz, o sexo é importante no casamento, mas ele não é a única coisa importante. Não adianta vocês terem uma vida sexual plena. Bom, se ela não for acompanhado de outras áreas que tornam o matrimônio digno e que faz jus à expressão ser uma só carne. Então, que outras áreas seriam essas, pastor? Bom, as outras áreas são as seguintes. Ser uma só carne implica também em estímulo, ou então, implica em estar sendo um estimulador bom para o seu cônjuge. Como é que é isso? Você já ouviu falar da expressão preliminares? Pois é. Preliminares não é somente o que acontece dentro do quarto que antecede o ato sexual. Não adianta, é bom procurar uma esposa, ou a esposa procurar o marido para o ato sexual, se antes disso, na semana, no ano, desde que vocês se casaram, vocês se tratam como estranhos ou vocês são ignorantes um para com o outro. Há casais que têm uma vida sexual excelente, mas não se tratam bem. E um dia vai cansar. Porque o ato sexual, essa parte de ser uma só carne, ou essa parte do matrimônio digno que Deus fala nas Escrituras, ele não é a única forma que Deus nos deu para nós entendermos o que é ser uma só carne. Por isso, preliminares que eu estou falando aqui não é apenas, tá bom? O tipo de ação que você vai ter para você seduzir sua esposa, seu esposo dentro do quarto. É a maneira como a gente se trata. O livro de Cântico de Cânticos, aí sim a gente vai para lá agora. Veja que esse livro, historicamente, ele já foi tratado de várias formas. No Antigo Testamento, alguns que viam a ideia do sexo como algo profano, como algo que não era digno para Deus estar falando, olhavam para Cântico dos Cânticos e diziam que era uma metáfora entre Deus e Israel. Bom, aí, entrando no Novo Testamento, aqueles que não queriam falar sobre o assunto sexo diziam, não, é uma metáfora de Jesus e a igreja, já que Jesus Jesus é o marido e a igreja é a noiva. Irmãos, se a gente parar um pouco para fazer o estudo desse livro, você vai perceber que tem certas metáforas em linguagens que são sexuais. É descrevendo o ato sexual. Bom, aqui não tem como a gente pensar em uma alegoria. 100%. A gente pode dizer que sim, porque Paulo faz isso em Efésios. Deus chama Israel de sua esposa em alguns lugares. Mas dizer que esse livro aqui não é Deus tratando do sexo, a gente tem que tentar entender por que é que você não pensa assim. É porque você acha que sexo é tabu? Porque você tem ainda alguma noção antiga, tá bom? Antes da sua fé, que não se pode falar sobre sexo, porque o pecado original foi o sexo. Quais são as razões que nos levam a não falar sobre esse assunto? Se foi Deus que nos criou como seres sexuais? E vejam só o que ele já mostrou sobre o leito sem mácula, sobre o pecado de Rúben e a consequência sobre a sua vida, sobre o pecado que os tessalonicenses provavelmente já estavam cometendo. E Paulo diz, olha, não defraudem, não despertem sexualmente uma pessoa que você não pode suprir o que você está despertando sexualmente nela, porque senão você vai estar num leito sem mácula. Então, fuja do leito sem mácula e procure ter um leito imaculado, um leito abençoado por Deus. Então, ser uma só carne não é só o prazer sexual, mas a maneira como nós trabalhamos, bom, tudo antes do ato sexual. Então, dentro de Cântico de Cânticos, nós vamos ter várias expressões. Mas é interessante que antes de chegar nessa linguagem mais metafórica que fala sobre o ato sexual, é interessante como o amado e a amada se tratam. Bom? Todo mundo esperando para eu ler, né? E dizer que a mulher era parecida com as éguas de Faraó, né? Não, tem mais do que isso, viu? Vejam só o versículo 13 de Cântico de Cânticos, né? O marido já estava se preparando. Vamos lá. O meu amado é para mim,
como um sachê de mirra posto entre os meus seios. A mulher está usando a figura de mirra, especiaria, cara, um elemento que produzia também um tipo de estimulante olfativo. Então o marido está dizendo, a mulher está dizendo para o marido que de algum modo, dentro da cultura deles, ela está dizendo: eu gosto tanto do teu cheiro, por isso, homens, tomem banho. Tomem banho. Não, a gente pensa que é brincadeira, mas às vezes chega ao ouvido do pastor. Pastor, ele chega do futebol e não quer tomar banho. Homens sejam cheirosos para a sua esposa. Porque a amada aqui está dizendo que o meu amado é para mim um sachê de mirra. Ele cheira bem, eu gosto do cheirinho dele, posto entre os meus seios. Como é que a mulher trata o marido? Vamos para o versículo 15. Você é bela, minha querida, você é bela, como você é bela, os seus olhos são como de pombos. Todo mundo só olha lá para a questão, né, das éguas de Faraó, mas existia outros animais que expressavam algum nível de beleza para eles, e ele coloca isso aqui. Então, antes das metáforas propriamente ditas que descrevem o ato sexual, você está vendo as preliminares? E não é somente aquilo que se faz dentro do quarto, antes do ato sexual, mas a maneira como o marido trata a esposa e como a esposa trata o marido. Está vendo isso? É o que a gente tem aqui. Bom? Outro tipo de estímulo, capítulo de número 2, por favor, versículo de número 9. Olha só como é que eles se tratam aqui. O meu amado é semelhante ao gamo, ou ao filho da gazela. Eis que ele está detrás de nossa parede, olhando pelas janelas, espreitando pelas grades. O meu amado fala e me diz. Aqui traz uma outra forma de ilustrar o que o marido é, mas termina sobre o que o marido fala. O marido está incentivando a sua esposa, agradando a sua esposa pelo porte dele, pelo seu modo de agir. Tanto o gamo como o filho da gazela, eles eram representações de virilidade, ou melhor, de força. Então, a mulher sabe que ela tem alguém do seu lado que vai protegê-la. E do outro lado, encerra o versículo dizendo que o que ele fala para mim. Está observando aí como é que o marido está seduzindo a esposa? E agora, a esposa falando um pouco mais para o marido, bom? O marido falando um pouco para a esposa, melhor dizendo. Vejam o versículo 2, o mesmo capítulo. É a mulher, bom, sendo descrita pelo marido. Como o lírio entre os espinhos, assim a minha querida entre as donzelas. Ele usou duas figuras de comparação fantásticas. Primeiro, não se dá para comparar por beleza um espinho com um lírio. Então já mostra, olha, você não tem comparação. Você para mim é incomparável. É como o marido está falando para a mulher. E essa comparação ele leva para um ambiente social. E todas as mulheres que eu podia ter escolhido, eu escolhi você, porque eu quero você, porque você me atraiu, porque você é bela, porque você me completa. Usando a linguagem lá que Deus nos deu à esposa como alguém que é idôneo para nos completar. Lembra disso? Então vocês estão vendo? Para ter o leito sem mácula, não basta ter o momento da intimidade no quarto. Como é que a gente se trata no dia a dia? Como é que o marido trata a esposa? Como é que a esposa trata o marido? Existem dois exemplos que mostram como a forma de tratar a mulher e como a mulher trata o marido é importante. A primeira delas eu quero mostrar para vocês lá no texto de 2 Samuel, capítulo de número 6, versículo de número 20. Vejam como essa esposa trata o marido e quais são as consequências disso para a vida do casal. Segundo o livro de Samuel, capítulo de número 6, versículo número 20. O contexto, a arca está indo agora levada de maneira correta para dentro de Jerusalém. Não se leva mais em cima de carros de boi. Leva-se agora com os levitas. Davi fica tão contente, que no versículo 20 a gente lê. Quando Davi regressou para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel no dia de hoje, descobrindo-se diante das servas de seus servos, como se descobre um sem-vergonha qualquer. É assim que essa mulher elogia o marido. Consequência, olha o último versículo do capítulo 6. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Ou Deus a castigou com a esterilidade, ou depois daquilo, não tem como ter uma vida sexual sadia se a mulher trata o marido feito um sem vergonha.
tá bom? Então, esposas, cuidado como você trata o seu marido. Maridos, como é que se deve tratar agora a esposa? Eu vou pegar 2 versículos, tá bom? Eu vou citar um e vou ler o outro. Eu vou citar 2 Reis, capítulo 21, versículo de número 1, e vou ler, eu queria que vocês me acompanhassem, bom? Até Ezequiel, me acompanhem, Ezequiel, capítulo 24, versículo de número 16. O que é que o texto de 2 Reis 21 e 1 traz de importante para nós? Quando o nome dos reis é apresentado, é normal apresentar o nome da mulher, o pai ou da sua própria esposa depois, né? Então, depois que Ezequias morreu, Manassés com 12 anos, ele se tornou rei, e o nome da sua mãe era Efizibá, tá bom? Efizibá. Bom, hoje, é agora que eu vou te ajudar no que você aprontou na semana, tá bom? E a noite vai prometer. Olha para a esposa agora, certo? Olha para ela e chama ela de Efizibá. Calma, irmã. Olha para a esposa, é sério, olha para a esposa da marido e chama ela de Efizibá. O pastor vai te ajudar. Se você aprontou hoje, ela vai se derramar toda e vai te perdoar agora. Efizibá. Bom, então minha Efizibá. Pronto. Achou estranho? Mas depois você vai pedir, pastor, escreve aqui para mim. Ezequiel 24, 16. É um texto triste, mas que nos mostra como Ezequiel tratava a sua mulher. A palavra do Senhor veio a mim dizendo, versículo 15: Filho do homem, eis que com um só golpe tirarei aquela que é a delícia dos seus olhos. Vamos parar aqui. Os profetas muitas vezes tiveram que experimentar situações que Deus usou para ilustrar o que ele faria com o povo. Oséias casou com alguém envolvido com prostituição. Ezequiel experimentou a viuvez. Aí, resumindo aqui, a gente tem, do mesmo jeito que o profeta perdeu a esposa e ele não poderia chorar pela esposa, Deus disse que naquele dia, quando Jerusalém fosse destruída, eles não teriam tempo de chorar pelos seus maridos. Ô, história triste, pastor. Calma. Você viu que o texto não disse, Ezequiel, eis que vou tirar a tua esposa. O que foi que Deus disse que tiraria de Ezequiel? A delícia dos teus olhos. Sabe que nome é esse? Efizibá. Pois é. O nome, aí pegando agora, o nome da mãe de Manassés era Efizibá. O nome do pai de Manassés era Ezequias. Então, Efizibá e Ezequias eram um casal. O nome da mulher era a delícia dos meus olhos. Até zangado, Ezequias era romântico. Efizibá, vem aqui, delícia dos meus olhos. Certo? Não era só quando ele falava com calma, não. Efizibá, delícia dos meus olhos. Quando o homem era zangado, ele era zangado romanticamente falando. Efizibá. O que é que você aprontou hoje? Olha para a esposa e diz agora, delícia dos meus olhos. Tá vendo? Pois é. Delícia dos meus olhos, se você quiser ser mais marcante, minha Efizibá. Enche a boca, viu? Porque fica melhor. Certo? Então, olha, delícia dos olhos. Sexo só agrada a Deus não é apenas quando é feito dentro do casamento. Quando ele é a coroação de um relacionamento que a mulher edifica o marido e o marido edifica a mulher. Seja agradável à sua esposa. Seja agradável ao seu marido. Mulheres, não sejam como Mical. Homens, sejamos mais Ezequias, tá bom? Tá vendo que alguma coisa vai dar errada? Ô, Efizibá, aconteceu isso, tá bom? Sejam românticos para com a esposa. Esse é um dos caminhos para a gente ter um leito sem mácula. O outro, todo mundo sabe, é o ato sexual propriamente dito. Gênesis, capítulo de número 2, versículo de número 24, nos fala que ser uma só carne é a gente elogiar, tratar bem aquele que Deus nos deu, ou aquela, melhor dizendo, para os homens, aquele para as mulheres, mas é também perceber o que é o ato sexual para o casamento. Eu vou passar um pouco mais rápido aqui por algumas referências. Gênesis 24, 67. Bom, a gente vai aprender que o sexo foi dado por Deus, de certo modo, para nos consolar de nossas tristezas. O texto diz que quando Rebeca foi trazida por Eliezer, o Damasceno,
e foi entregue a Isaac, Isaac estava no luto pela sua mãe, uma dor profunda. Mas o texto diz que ele a levou à tenda da sua mãe e a amou. Muitas pessoas estão aí com remédios, vão procurando profissionais de saúde, para ver se consegue acalmar o coração, consegue livrar-se de algumas dores ou problemas. Lembra, sexo também tem esse valor terapêutico para mim e para você. Olha como Deus é maravilhoso. Ele nos deu o ato sexual e ele tem tantas utilidades na nossa vida e tem esse valor terapêutico. Um outro valor que o sexo tem para nossas vidas, eu queria que você lesse esse versículo comigo, tá bom? Agora, Gênesis 26, versículo de número 8. Isaac, ele cometeu um mesmo pecado que seu pai cometeu. Dizer que a esposa não era esposa, era irmã. É esse o contexto de Gênesis 26, 8. Eles estavam lá na terra dos filisteus, ele com medo, porque Rebeca era muito bonita. Tem alguma Rebeca aqui? Porque aí eu ia dar uma outra estratégia se o marido que é casado com Rebeca aprontou alguma coisa. Rebeca, o nome está associado com a ideia de um laço. Porque diz que a mulher era tão bela que enlaçava o marido. Viu? Então, se vocês conhecerem alguma Rebeca, algum homem casado com Rebeca, ele está com problema, diga, olha, ela te laçou. Bom? Então, dizem que ela é tão bela que laçou o coração dele. Ok, a mulher era bonita mesmo. Tanto que chegou lá entre os filisteus, Isaac disse, não, ela é minha irmã, não é minha esposa. Ok, passou-se algum tempo, o rei Abimeleque dos filisteus, diz o versículo de número 8, ele estava um dia andando ali em seu território e em uma janela da tenda, da casa de Isaac, ele viu uma cena. A cena que ele viu fez que ele dissesse assim, versículo número 9, eu já vou ler o 8. Evidentemente, ela é a tua mulher. Abimeleque viu alguma coisa e disse, não, homem, você mentiu, ela não é tua irmã, ela é tua mulher. Aí o texto diz, bom, vamos voltar para o 8. E viu Isaac acariciando Rebeca. Tem outra tradução que diz brincando. Eu sei que eles não estavam brincando de Uno nem de War. Ele viu alguma coisa que disse, rapaz, um irmão não faz isso com uma irmã, não. E disse, bom, você mentiu para mim. Ela não é sua irmã, é sua esposa. A mentira foi descarada. Bom, foi desmascarada, melhor dizendo. Mas vocês percebem aqui como é que Moisés pegou o texto e disse para descrever a relação sexual de Isaac e Rebeca. Ele descreveu agora de maneira lúdica. De maneira que a gente pode dizer uma brincadeira, uma recreação revigorante que só pode existir dentro do casamento. Tem um valor terapêutico do sexo e tem um valor recreativo do sexo. Ele brincava com a esposa ou acariciava a esposa. Então, olha, se você quer ter um leito sem mácula, bom, fale bem, trate bem a sua esposa. E como o texto está mostrando aqui, busque dentro do casamento, especificamente do leito sem mácula, o que Deus nos diz que o sexo traz para nós. Ele é terapêutico. Ele é revigorante como recreação que só o casal pode ter. E uma que a gente não pensa às vezes. Em 1 Coríntios, capítulo de número 7, versículo de número 5, nos diz que algumas pessoas com dúvida sobre o que deveriam fazer agora como crentes e cristãos, alguns achavam que não deviam mais fazer ato sexual. Aí Paulo corrige, não, calma lá. O ato sexual é algo bom, dado por Deus, e Paulo descreve uma das outras funções que o ato sexual tem dentro da vida do casal. 1 Coríntios 7:5 diz, não se privem um ao outro, a não ser talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para se dedicarem à oração. Depois retomem a vida conjugal, para que Satanás não tente vocês, por não terem domínio próprio. Tem um valor terapêutico do ato sexual, tem o ato lúdico, recreativo do ato sexual. E a gente pode mostrar aqui que o ato sexual dentro do casamento é também uma das armas, é um dos meios que Deus deu para nós não cairmos no pecado da imoralidade. Você está vendo como Deus olha para o casamento, especificamente olha para o ato sexual, e como Deus o considera,
terapêutico, recreativo e um modo de nós enfrentarmos a tentação na área da imoralidade sexual. Você quer viver um leito sem mácula? Pois é, elogiem-se, considerem e estudem o que o sexo é nas Escrituras e o que a gente deve buscar que o sexo seja nas nossas vidas, conforme Deus nos ensina. E, por último, um leito sem mácula é observar o casamento, talvez com a ideia mais ilustre que nós temos. O texto de Gênesis 2:24 diz que deixará o homem pai e mãe e uniciar a sua esposa e serão os dois uma só carne. A expressão uma só, bom, em hebraico é uma palavra chamada echad. Echad, certo? Echad. Sabe onde é que essa palavra aparece? No resumo da fé dos judeus, em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Ouve, pois, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, a mesma palavra que é usada para explicar que existe um único Deus, um único Senhor, é também explicada ou usada para explicar uma só carne. O que é que a gente aprende sobre isso? O texto de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, é um dos textos que a gente olha no Antigo Testamento, que ainda não traz a palavra trindade, mas tem várias indicações que Deus é um só Deus, mas ele tem diversidade ou pluralidade de pessoas. Em vários lugares da criação, Deus refletiu alguma coisa dele. No universo, Deus reflete a sua infinitude. Na asa de uma borboleta, nas cores de um arco-íris, nas cores das flores, Deus mostra a sua criatividade e beleza. Ele reflete na criação seus atributos. E sabe o que Deus refletiu no casamento? Como existe um único só Deus. Existe uma só carne dentro do casamento. Eu fico muito triste quando eu vou para um aconselhamento matrimonial e eu ouço muitas frases. Eu e ele, eu e ela. Não, eu e ela, eu e tu. Ai, não existe a palavra nós. Não existe em muitos casamentos. Para ver um pouco como é que vocês estão discutindo dentro de casa. Porque se vocês estão dizendo, eu faço isso e você não faz aquilo. Vocês ainda estão vivendo como se não fossem uma só carne. Gente, não é duas carnes, é uma só carne, como só tem um só Deus. Mas na beleza dessa unidade, existe pluralidade. É uma só carne, mas são duas pessoas. É um só Deus, mas ele tem pluralidade de pessoas. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. No meu mestrado, eu trabalhei o tema sexualidade e espiritualidade. Porque eu descobri que ato sexual é muito mais do que contato com o corpo. É contato com palavras, como a gente trata um ao outro antes. Ele envolve a intimidade no quarto, mas ser uma só carne é também ser um reflexo da Trindade. Só tem um Deus. Só existe uma carne entre você e sua esposa. Assim como só existe um só Deus. Mas como na Trindade existe uma pluralidade, no casamento existe uma pluralidade. Marido e esposa. Quer viver um leito sem mácula? Lembra que Deus está refletindo a Trindade no casamento. Essa é uma das razões porque a gente vê tantas vezes dentro das Escrituras o pecado da idolatria comparado com o pecado da imoralidade sexual. Quando Deus vai denunciar que o povo de Israel abandonou e procurou outros deuses, ele muitas vezes usa a expressão prostituiu-se, adulterou. Porque toda vez que um casamento é rompido, toda vez que um casamento é ferido com o leito sem mácula, uma oportunidade de refletir a Trindade é perdida. Você quer ter um leito sem mácula? Lute para o seu casamento refletir a Trindade, na unidade e na pluralidade. Amém? Vamos agradecer ao Senhor. Muito obrigado a Deus por tua bondade. Muito obrigado pelos casais que estão aqui. Dias difíceis estamos vivendo,
em que a imoralidade está mais próxima dos nossos olhos e, consequentemente, mais próximo dos nossos corações. Que os homens e mulheres aqui tenham uma vida de casal sadia, com elogios, sendo agradáveis uns aos outros, e tenham uma vida íntima, sexual também sadia, porque o Senhor nos deu o sexo dentro do casamento, homem e mulher, conforme as Escrituras nos dizem, e que nós possamos entender um pouco mais esse mistério em que a Trindade é refletida no casamento. O Deus que é único Deus, mas que existe em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós entendamos a unidade e a diversidade ou pluralidade dentro do casamento. Ajuda os casais aqui que estão com problemas, Pai, seja em que área for, dá a eles a graça, restaura, Senhor, o ânimo, faz com que eles perseverem diante de Ti para serem um exemplo daquilo que o Senhor quer que o casamento seja. Nos abençoa, é o que eu te peço. Em nome do Senhor Jesus, amém.